nós estamos aqui mais uma vez, em parceria com o Sindicato dos Químicos, para realizar esse importante seminário, esse importante debate, que certamente vai trazer à tona não só a situação atual que se encontra toda a classe trabalhadora brasileira, mas principalmente apontar propostas para que nós possamos avançar cada vez mais na prevenção, na proteção e nos cuidados que os trabalhadores têm de ter, seja dos empresários, seja por parte do governo. Nós consideramos essa uma iniciativa política de grande grau de importância, mas ela tem tudo a ver, evidentemente, com aquele trabalhador que está lá no chão de fábrica, sem condição de se defender ou de recusar uma condição de trabalho insalubre que possa trazer a ele, provocar um acidente, né, ou até mesmo a perda da sua vida. Quando a deputada Betção nos procura, proporcionando uma audiência na nossa casa por inviabilidade da Assembleia, a gente fica muito contente, porque a gente consegue casar os trabalhadores com o social. Eu falei no começo na abertura que as pessoas tendem a separar o trabalhador do meio social. Eu acho que com essa iniciativa dela e a colaboração do sindicato, a gente vem tirando isso. O cidadão tem que ser provocado, e essa iniciativa aqui é importante, que é um momento de formação, para que a gente cobre essas ações, né? É muito decepcionante, companheiros, e nós aqui estamos em companheiros, ouvir que um trabalhador está indo ao local de trabalho e muitas das vezes ele não sabe se ele vai voltar para casa. Então, nós temos que lutar contra essa terceirização com todas as nossas forças, porque a gente sabe que quem vai ser mais afetado com isso é a parte mais fraca de todos os elos, de todo esse elo da cadeia produtiva, que são esses trabalhadores. Terceirizá-los significa submetê-los a mais acidentes e submetê-los a mais doenças. Quais os sindicatos que têm realmente militância em saúde do trabalhador e trabalhadora, o Sindicato dos Químicos, Bancários e Metalúrgicos, estão sempre à frente. Tem história, tem militantes, tem trabalho, e a gente só tem que parabenizar, até fazer essa relação de quem são as pessoas que estão nos representando aí nos espaços do Legislativo. Em momentos de crises econômicas, crescem os acidentes de trabalho. Por quê? Porque é quando as empresas precisam focar mais ainda, sempre ter o interesse do lucro, mas são em momentos assim que fica mais forte a pressão por resultados. E isso dá para internalizar custos, gente? Dá para saber quantas horas uma máquina ficou parada devido à perda de um braço. Mas dá para internalizar para aquela pessoa, né, a perda do braço dela? Isso dá para valorar isso? Quanto vale um braço? Uma perna? Um olho? Quando se desenvolve uma atividade como essa, tem como objetivo fortalecer, porque não só as leis, as normas, né, ajudam a implementar uma política de segurança no ambiente de trabalho. É preciso que tenha outras iniciativas que de fato venham a consolidar o que a gente chama de cultura em prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Nós não podemos fazer e só lembrar disso daqui a um ano. Nós temos que estar com os olhos bem abertos. Os olhos bem abertos porque a direita, porque o capital, porque aqueles que os representam estão sempre dispostos a nos imprimir derrotas. Derrotas importantes em conquistas que nós levamos décadas para poder obtê-las. Então, o meu mandato vai estar sempre aberto para isso, vai estar sempre disponível para esses debates. E mais do que isso, vocês têm que usar o meu mandato como um instrumento importante para que nós possamos fazer desdobramentos dessas discussões, para que nós possamos dar tamanho e dar repercussão para elas através daquela instituição tão importante para o povo paulista que a Assembleia Legislativa às vezes tão esquecida. É por isso que é tão difícil a gente lutar contra a terceirização, é por isso que é tão difícil a gente lutar por melhores condições de trabalho, porque a questão de segurança, ela sai caro. Não é barato você ter esse tipo de preocupação. É mais barato, e daí a gente não consegue contabilizar nem quanto custa, como foi muito bem colocado aqui, um braço,
uma mutilação de um trabalhador, para os empresários, nós somos só números. Eu gosto sempre de lembrar que os trabalhadores, quando começam a se organizar dentro do movimento sindical, né, na Revolução Industrial, no século XIX, justamente eles queriam duas coisas: melhores condições de trabalho e redução de jornada. As condições de trabalho era justamente para reduzir o número de acidentes, né? Então, quer dizer, é um tema recorrente há 200 anos que a gente vem no debate, então está na ordem do dia, está na pauta. Eu acho que o Sindicato dos Químicos e a deputada fizeram assim, um bom serviço, né, para a classe trabalhadora. Então foi excelente. Quando você tem uma análise, por exemplo, de um número de acidentes que nós temos, não só a nível no Brasil, mas a nível mundial, é de se criar uma lupa e olhar para o que é o dia 28. É para chamar atenção para o mundo do trabalho. Essa é uma luta que nós vamos ter que estar com os olhos bem abertos, de forma permanente, muito organizados e muito mobilizados, para podermos enfrentar o grande capital e, sobretudo, os seus representantes no Congresso Nacional. Hoje nós temos um Congresso muito mais conservadores, um percentual muito alto de deputados hoje, infelizmente, foram financiados por esses empresários e eles têm que atender àqueles que financiaram suas campanhas. Nesse sentido, evidentemente que eles se colocam plenamente favoráveis a esta pauta conservadora que hoje se abate sobre o Brasil, e não apenas no caso dos trabalhadores, mas de outras questões também, como agora estamos observando na luta que eles têm travado na redução da maioridade política.